Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de geometria espacial. E turminha, nós vamos comentar nessa aula a respeito de prismas, tá bom? Lembrando que prismas é um poliedro, perfeito? E aí a gente tem que ter aquele entendimento de que ali existe faces que limitam a minha figura tridimensional, ali existe vértices e ali existe arestas. Só que a partir de agora, turma, a gente tem a possibilidade de realmente conseguir encontrar uma área, um volume, porque nós temos três dimensões. E três dimensões é possível calcular volume. Segue a gente lá no Instagram, tá aqui, @professor Ian Ribeiro. Turma, a gente vai ser muito pontual com relação àquilo que você precisa saber. Perfeito? Então, vamos lá. Primeira coisa, turma. Todo prisma é um poliedro, beleza? Mas nem todo poliedro é um prisma. Por isso que a gente comentou aquela relação de Euler e tudo mais. Então, todo prisma é um poliedro. Só que aí o que acontece? Para você enxergar uma figura que é considerada um prisma, você precisa ter essas características aqui, ó, turma. Você precisa verificar pelo menos um par de faces que são ditas opostas. Você precisa enxergar pelo menos um par de faces que são ditas paralelas. E você precisa enxergar pelo menos um par de faces que, além dessas duas características, elas também são iguais. A primeira pergunta que vai surgir: Ian, como assim par de faces opostas? Turma, se eu chego cara a cara com você, eu estou oposto a você, porque eu estou de frente. Quando a gente fala par de faces que são paralelas, essas faces, elas obrigatoriamente precisam apresentar o mesmo sentido, elas precisam apresentar a mesma direção e elas precisam apresentar isso aqui, ó, a mesma inclinação. Perfeito? E quando a gente fala que são iguais, é porque literalmente você tem um polígono plano igual ao outro. Show de bola. Bora colocar um exemplo aqui. E a partir deste exemplo, nós vamos colocar os elementos que compõem o nosso prisma. Perfeito? Então eu vou chegar para você e eu vou começar a fazer essa figura aqui, ó. Quando você fizer no seu caderno, você não faça pontilhado não. Aqui é só por uma questão de simetria mesmo. Perfeito? Então vamos lá. Olha a figura que eu estou formando. Chegar aqui. E eu vou conectar. Bom,
Turma, olha essa figura. Quando você olha essa figura tridimensional, você consegue me falar pelo menos um par de faces que são opostas, paralelas e iguais? Mais de um. Basta ter um par com essas três características para isso daqui ser considerado um prisma. E aí entenda o seguinte, ó, por exemplo, olha essa face quadrangular. Turma, percebe que a face oposta a ela é paralela, tem o mesmo sentido, inclinação e direção, e elas são iguais. Uma vez que você enxerga essas três características, eu quero que você anote isso. Automaticamente você determina a base do prisma. Ponto. E turma, determinar a base do prisma é determinar o nome dele. Então, por exemplo, Ian, aqui é um cubo. Perfeito, mas se você estender um pouco mais a face lateral, você vai perceber que vai virar um sentido de prisma de base quadrada. Então, isso que eu estou marcando aqui, ó, é a base do prisma. E aqui também. Lembra que a base determina o nome? Sem problema nenhum, eu poderia escrever que isso aqui é um prisma reto de base quadrada. Tá bom? Determinar a base é determinar o nome desse prisma. Turma, próximo elemento é esse aqui, ó. O que que eu estou marcando? Se você perceber, eu estou marcando a distância entre as bases. E turma, a distância entre as bases é chamada de altura. E essa altura é h. Beleza. A próxima característica que eu quero que você perceba é o seguinte: tudo aquilo que não é base é considerado face lateral. Então, isso de laranja é a face lateral. Beleza? É um outro elemento que faz parte do seu prisma. Próximo passo. Uma vez que você determinou o nome, você sabe a base e tudo mais, eu tenho aqui as possibilidades de encontrar áreas e volume. Por que que eu estou falando áreas? Porque tem mais de uma. Primeira coisa, ó, turma. Área da base. Existe uma fórmula certa para a área da base? Não. Ian, por que que não? Turma, depende. Depende de quem? Da base. Só que normalmente, dentro da parte de prismas, nós temos algumas áreas que são comuns. Primeira área que é comum é a área
de 1 quadrado. L ao quadrado. Segunda possibilidade é a área de um triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. E uma outra área muito comum é a área de um hexágono regular. Hexágono, figura plana de 6 lados. Quando eu falo regular, é porque ele é equilátero. Eu divido em 6 triângulos equiláteros. Então, fica 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Ian, eu já vi a possibilidade de aparecer base vezes altura sobre 2. Verdade? Verdade. Se você tem ali, por exemplo, a sua base como um triângulo retângulo, tá? Então, isso aqui pode acontecer, ó, a base ser um triângulo retângulo. Não é tão comum, mas pode acontecer. Beleza? É o que mais cai. Segunda área que pode cair, ela é a nossa área lateral. Turma, o que acontece? A área lateral, ela vai ser sempre a área de um retângulo. Não importa se você está desenhando para mim isso aqui, ó. Você coloca lá. Sabe aqui, existe um chocolate com esse formato aqui, ó. Começa com T, tá? Se você observar, turma, isso aqui é um prisma, onde você tem essa face oposta paralela e igual a essa. Só que observe a lateral. A lateral é um retângulo. Ian, sempre vai acontecer isso? Sim. Sempre vai acontecer isso. Então, você tem que multiplicar isso aqui, ó, comprimento vezes largura. Ué, mas a largura não vai ser a altura? Vai. Então, você pode pensar da seguinte forma. O comprimento, ele sempre será a aresta da base. E a minha largura é o que conecta uma base à outra. Então, automaticamente, é a altura. E, de fato, a área de um retângulo é base vezes altura. Só que você precisa associar que é a aresta da base e a altura do seu prisma, que é a distância das bases. Eu ainda posso ter a área total. Pensa comigo, turma. Quantas bases você tem? 2. Então, a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Perfeito? 2 vezes a área da base mais a área lateral. E lembrando que essa área da base é o famoso depende de quem você está trabalhando. Turma, por fim, eu posso calcular o volume. Volume de qualquer prisma é sempre calculado como área da base vezes a altura. Ian, sempre, turma, sempre. A única coisa que você só precisa lembrar é que isso aqui depende da base que você está trabalhando.
mas é sempre a área da base vezes a altura do seu prisma. Perfeito? Anotado? A pergunta que você pode estar me fazendo é assim: Ian, como que isso daqui pode ser cobrado? Turminha, observe, ó. Para fabricar um único microchip de 32 megabits de memória, usam-se 1,6 quilogramas de combustível fóssil e 72 gramas de substâncias químicas. É necessária ainda toda a água para preencher um prisma reto de base quadrada. Se você perceber isso aqui, ó, por que eu não coloquei em negrito? Porque basicamente não é uma informação relevante. A parte final, sim, que é quando ele fala que é um prisma reto de base quadrada. Eu não precisaria te falar isso, porque se você olhar a figura ali, você sabe que isso é um prisma reto de base quadrada, tá bom? Lembra que você tem aqui pelo menos um par de faces que são opostas, paralelas e iguais. Perfeito? Então, isso daqui é a nossa base. Show de bola, com sua capacidade total preenchida. Sabendo-se que a densidade da água ou massa por unidade de volume é de 1 grama por ml. Ele te deu uma densidade. Turma, densidade é deu Mengão sobre o Vasco. Densidade é massa sobre volume, tá? Densidade é massa dividido por volume. A questão me falou que a densidade para fabricar o microchip é de 1 grama por ml. Então, observe. O que eu estou querendo descobrir? A massa da água. Mas eu tenho a densidade e eu posso descobrir o volume. Turma, como que eu calcularia o volume disso daqui? Não é um prisma? Então, o volume é a área da base vezes a altura. Volume, qual é a base? É um quadrado. Então, L ao quadrado. Quem é a altura? 28. Volume, 5 ao quadrado vezes 28. Turminha, 5 ao quadrado, 25 vezes 28. 700. Então, aqui nós temos, ó, 700 centímetros cúbicos. Só que um detalhe. Na conversão de medida, isso é bom você anotar. 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. E 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Então, quando eu encontro 700 centímetros cúbicos, é a mesma coisa que 700 ml. Eu vou pegar essa mesma equação e encontrar a massa. 1 é igual a m sobre 700. Qual é a massa para ser substituída ali? Dividida por 700 para dar igual a 1. Só pode ser 700 gramas. Letra E. Beleza? Para encontrar a massa, basta passar esse valor multiplicando. Tranquilo? Observação. Existem 2 prismas que são considerados prismas especiais. Turminha, o primeiro é o cubo. E aqui eu preciso que você entenda que o cubo é uma figura regular. E quando eu falo regular, todas as faces têm a mesma medida. Então, eu vou colocar 3 por 3. 3
por 3. Perfeito. Lembra que cada face é um quadrado em todo o cubo. E aqui que está uma informação. Se você precisar calcular o volume, é L ao cubo. Se você precisar encontrar a área da superfície, que de fato é dado dessa forma, que é a área total, é 6L ao quadrado. E de fato, a área da base L ao quadrado, quantas bases eu tenho? 2, então 2L ao quadrado. Quantas faces laterais eu tenho? 4, 4L ao quadrado. Beleza? 4L ao quadrado. E pode aparecer também para você uma coisa chamada paralelepípedo. Paralelepípedo. Turma, paralelepípedo é uma perspectiva de uma piscina, uma caixa de sapato. E aqui você vai perceber que as faces, elas são retangulares. Todas as medidas são diferentes. Aqui, se aqui é L, beleza. Mas aqui não, ó. Aqui é A, B e C. Se eu preciso encontrar o volume de um paralelepípedo, é A, B, C. Se eu preciso encontrar a área total, aí você tem que ter a seguinte sensibilidade. Perceba comigo. Se isso aqui é A, aqui é A. Aqui é A, aqui é A. Se isso aqui é C, aqui é C, aqui é C e aqui também. Concorda que eu tenho duas faces iguais? 2 vezes A, C. Só que quando você vai para a lateral, é BC, mas aqui também é BC. Eu tenho duas, não tenho? Mais 2BC. A mesma coisa você vai observar na frente e no fundo. Mais 2 vezes AB. Tá bom? Lembrando que A, B e C são as dimensões que a gente pode chamar de comprimento, altura e aqui profundidade. Perfeito? Tranquilo? Alguma dúvida? Acredito que não. Bora lá, porque a gente vai resolver mais uma questão. Então, observe, ó, o fundo de uma piscina, o fundo tem o formato retangular de medidas de 7 por 4. Então, ele te disse um paralelepípedo. E ele te falou isso aqui, ó, 7 por 4. Sabendo que a piscina ela tem uma capacidade máxima de 84 metros cúbicos. Esse 84 metros cúbicos é o seu volume. Só que para você chegar nesse volume, você tem que multiplicar a altura vezes a profundidade vezes o comprimento. Isso dá 84. H vezes 4 vezes 7, 28. Isso daqui dá 84. Turma, passa o 28 dividindo. Vai ficar assim, ó. 84 dividido por 28, 3 metros. Resposta correta, letra A. Beleza? É uma questão de paralelepípedo. Turminha, segue a gente lá no Instagram. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar pra gente. Sinta-se à vontade. Fiquem com Deus e fui!